Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Hoje é dia 7 de agosto de 2024, uma quarta-feira. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu entro na Tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, curando, libertando. Se tiver alguém enfermo, que eu possa curar. Se tiver alguém, Pai, enlutado, que perdeu um ente querido, que eu possa estar consolando. Deus, se tiver uma mulher que é abusada, que é espancada, que é maltratada, Pai, que haja denúncia, que haja libertação. Criança que são molestada fisicamente, psicologicamente, Deus, faça justiça, haja denúncia, manda soda e comanai. Ah, Senhor Deus, visita pai necessitado neste dia, aquele pai de família que está desempregado, que não tem que colocar na sua mesa. Ah, aquela família que está sendo despejada por não conseguir pagar o aluguel, Pai. Aquela família que está morando na rua, pois não teve condições, Pai, de pagar as suas contas. Meu Deus, faça um milagre neste dia. Senhor Deus, visita aquela mãe solo, Pai. Deus, que precisa alimentar os seus filhos e não sabe o que fazer, pagar o aluguel. Deus, abre as portas que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Senhor, visita o nosso presidente, Pai Luiz Inácio Lula da Silva. Visita, Pai, os governadores, ministros, deputados. Visita os três poderes do nosso país, da nossa nação. É o que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Visita, Pai, os púlpitos da igreja brasileira, Pai. Tira a imundícia, a prostituição, a sujeira, o adultério, o roubo, o engano, Pai. A prostituição da Tua palavra. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Nós estamos numa maratona em Mateus. Hoje a gente vai estar meditando em Mateus 14, que diz bem assim: João Batista é decapitado. Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse aos que o serviam: Este é o João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. Pois Herodes havia prendido, amarrado João, colocado na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque este o considerava profeta. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias, dançando diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: Dá-me aqui no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito por causa do juramento e dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pedia e mandou decapitar João na prisão. A sua cabeça foi levada no prato e entregue à jovem, que a levou à sua mãe. Os discípulos de João vieram levar o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Oh, aleluia, meu Deus, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nesta hora eu te agradeço pela tua palavra maravilhosa. Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, mas somente aquilo que você tem para falar aos nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que eu diminua, que o Senhor cresça, como diz João 3:30, que é o nome deste canal. Amém? Essa palavra aqui já começa falando de João Batista. O que que acontece, né? Aí diz assim, por aquele tempo, né? Por aquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu relatos a respeito de Jesus e disse que o servi e disse aos que o serviram: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes miraculosos. O que que acontece? Na época que Herodes ficou sabendo de Jesus, não é Herodes o Grande, tá? Vamos abrir um aspas para você entender. Esse aqui não é Herodes o Grande, tá? Que perseguiu as crianças no começo, né? Que os reis magos foram lá, né? Falar que tinha um rei e tal, tal. Não é. Aquele Herodes que matou a esposa, que matou os filhos. Não, esse aqui é Herodes o Grande. Não é Herodes o Grande. Esse aqui é o filho dele. É o filho dele, tá bom? É meio confuso assim, mas não é Herodes o Grande. Esse aqui é o outro filho dele que chama Herodes Filipe. É meio que confuso, mas não é o mesmo, pra gente ter uma ideia. E esse Herodes diz assim, diz aqui no 3, pois Herodes havia prendido e amarrado João e colocado na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto João lhe dizia: Não te é permitido viver com ela. O que que acontece? Esse Herodes, ele persuadiu a esposa do seu irmão, né? De Herodes Antipas. Peraí, é meio confuso, peraí. Esse aqui é Herodes Antipas,
tá? E ele tomou a esposa do seu irmão Herodes Filipe, que é meio confuso assim, tá? Mas não é o mesmo Herodes, aqui é muito Herodes. Esse Herodes aqui é Herodes Antipas. Deixa eu até marcar um aqui, Herodes Antipas. Preciso marcar aqui, Antipas. Esse Herodes Antipas, que tomou a esposa do seu irmão Herodes Filipe, tá bom? Que chamava Herodias também. É uma família, e que era sobrinho deles também. Era tido uma mistura, sabe? Essa Herodias, ela era neta de Herodes, o Grande, que era o primeiro. Vamos abrir um aspas para vocês entenderem, né? Herodias era neta de Herodes, o Grande, tá? Da perseguição ali das crianças de Jesus. E primeiro ela casou-se com seu tio Herodes Filipe, ok? Casou com Herodes Filipe. Aí depois, o outro seu tio, Herodes Antipas, foi na casa dela, né, visitá-los e persuadiu ela e ela separou de Herodes Filipe e foi ficar com Herodes Antipas, seu tio. E aí se casou. Então, o João Batista, ele batia de frente, porque segundo a lei de Levítico, não podia, né, que a lei mosaica não podia casar com a esposa do seu irmão, tendo seu irmão vivo. Então, tinha esse conflito. Para vocês entenderem um pouquinho, tá bom? Então, e com isso, Herodes ficava revoltado, porque João falava que ele tinha tomado, né, a esposa do seu irmão. Ele queria matá-lo, né? Mas porque ele tinha medo do povo, porque considerava João profeta, então ele não matava João. Então, só que acontece, quando foi um belo dia, né, no aniversário de Herodes, teve o aniversário de Herodes, né, e a filha de Herodias dançou diante dele, né, e agradou Herodes demais. Essa filha de Herodias se chama Salomé, né, provavelmente quem fala dela é um dos historiadores bem conceituado da época de Jesus ali, que é o Paulo Josefo. Diz que ela se chamava Herodias, né? Segundo Paulo Josefo, né? Herodias não. A filha de Herodias chamava-se Salomé. Desculpa, é que é meio complexo assim, mas eu tenho que explicar direitinho para vocês entenderem. Né? É Salomé, tá? A filha de Herodias. Salomé, deixa eu botar aqui. Dançou diante dele e agradou, mas disse que ela tinha uma dança, segundo Flávio Josefo, os historiadores, ela tinha uma dança muito sensual, uma dança, né, lascívia, assim, bem sensual mesmo. E aí ela dançou de tal maneira que Herodes disse para ela assim, que ele prometeu no 7, tá? Sobre juramento, dar-lhe o que ela pedisse. O que você me pedir, agora eu te dou, né? Disse a ela, né, a Salomé. Aí a palavra vai dizer, né, que influenciada pela sua mãe, olha que coisa maligna, uma mãe, né, porque já vinha de um adultério, ela já tinha largado o seu esposo, né, Herodes Filipe, e tinha ficado com Herodes Antipas, que é esse aqui, tá? Que era o tetrarca, que era, ai gente, como a gente pode dizer? Ele era... Ai, ele era considerado como rei, né? Ele era o rei daquela época ali, daquele pedaço ali, né? Porque o reino do seu pai foi dividido também, tá? O Herodes Grande foi dividido pelos seus filhos. Então, aí diz que ela, influenciada, né, por sua mãe, ela disse, dai-me no prato a cabeça de João Batista, né? E aí ela pede a cabeça de João Batista. E o rei, no meio de todo mundo ali, no seu aniversário, ele não podia falar não. Então, ele ficou assim, entre a cruz e a espada, né? Então, ele acabou, né? E aí, diz assim, que o rei ficou aflito. No 9, o rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que ela pediu. Então, ele não tinha como recuar. Então, assim, você vê como que era essa Herodias, ela era maligna, né? Uma mãe instruir a filha a pedir a cabeça de uma pessoa à morte, né? Então você vê que é uma família sanguinária. Não é de se estranhar, porque vem da linhagem de Herodes o Grande, que era sanguinário, né? Ele matou a esposa, matou filhos, matou neto, matava todo mundo para ele não perder o trono, né? E essa aqui, sendo acusada de adultério, né? Queria matar João Batista. Ela tinha muita ira, né? Herodias de João Batista. Então, diz aqui que no 10, o que ela diz assim? E mandou decapitar João Batista. Então, ele
manda decapitar João Batista, né? E a sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem que levou a sua mãe. Olha a situação, igreja, olha que situação maligna, né? Aí, João Batista estava lá preso, né? Estava preso, e aí manda buscar João e decapita ali a cabeça e põe numa bandeja, né? Então, o que que acontece? Aqui tá contando a história, tá? De João Batista. Então, aí Herodes, ele pensa que Jesus é a encarnação de João Batista, o profeta. Olha só que coisa maligna, né? A gente vê o diabo atuando aí para perturbar, para trazer confusão. Então, mas diz assim também que no versículo 12, os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Aí foram, né? Os discípulos de João foram pegar o corpo de João Batista, sepultaram sem a cabeça, ok? E foram contar para Jesus. Só que a gente vê a maldade, né? Que o inimigo faz, uma família assim sem Deus, uma família usada por Satanás, né? Esta é uma família usada por Satanás, totalmente. E nos dias de hoje não é diferente, né? Quantas famílias usadas por Satanás, né? Vou até marcar aqui, abrir um áspera, né? Que era uma família assim terrível, né? Botar aqui uma família. Põe aqui no 14. Aqui, ó, 14. Eu já marco aqui. 14. Família de Herodes. Usada por Satanás e seus demônios. Então, a gente vê a maldade extrema dessa família. Então, Herodes, ele estava achando que Jesus havia ressuscitado, né? Por quê? Porque quando Herodes, o grande, morreu, o seu reino ele foi dividido entre os seus 3 filhos, ok? Herodes Antipas, que governava Galiléia e a Pérea, e assim ficou dividido. Então, ele era tretarca, né? Que refere que ele era soberano, né? Ele fazia parte ali da 4ª parte de uma região. Então, ou seja, ele era uma pessoa grande, né? Então, ele ficou numa posição terrível. Ali, ó, João Batista era contra adultério, né? Porque da lei de Levítico, então João pregava, né, que ele estava em adultério, porque ele estava com a esposa do seu irmão, né? Então, olha a mistura, a nojeira, né? E ali eles com raiva, né? Ele não fazia isso porque ele tinha medo do povo, né? Dos judeus ali, algumas pessoas que seguiam Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha esse desejo ali quando Salomé, né? Segundo José, ela chama Salomé, filha de Herodias, na dança lasciva sexual, pede a cabeça de João Batista, ele é imposto numa bandeja. Naquela época, a bandeja era uma travessa de madeira, né? Onde era servida as carnes. Olha a maldade, né? Onde a cabeça de João foi posta junto com as carnes, né? A cabeça de João. Tipo assim, já era, né? Mas a palavra do Senhor diz assim, né? A gente não pode temer o homem que pode matar a carne, mas tem que temer a Deus que mata a carne e joga o espírito no inferno. Então, João, ele foi para o seio de Abraão. Então, vamos prosseguir. A primeira multiplicação dos pães. E aí diz assim: e ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. E a multidão, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiam. Quando Jesus soube do que seus discípulos João vieram falar, ele sai fora, né? E aí, diz assim que quando Jesus, né, saiu do barco, viu tão grande multidão que ele teve compaixão deles e curou os seus doentes. Então, Jesus, ele viu aquela multidão correndo atrás dele. E aí, Jesus, ele tem o quê? Compaixão. E aí diz assim: e ao cair da tarde, os discípulos, aproximando-se dele, disse: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir ao povoado comprar comida. E a resposta respondeu Jesus: eles não precisam
ir, dê-lhes vocês algo para comer. Jesus falou assim, eles não precisam ir embora, dê algo para comer, porque eles me acompanharam até que eles vieram atrás de mim, eu curei, libertei, né, salvei, eu não vou despedi-los, não vou deixar eles com fome, porque se eu deixar eles vão morrer no deserto com fome e sede. E o que eles dizem, né? E eles disseram assim, e aí a palavra diz assim, e eles lhes disseram, tudo que temos aqui são 5 pães e 2 peixinhos, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos, o que a gente vai fazer com essa multidão? E aí Jesus, sendo o próprio Deus, diz assim, tragam-nos aqui para mim, disse, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, olhando para o céu, deu graça e partiu. Em seguida, deu aos discípulos e este da multidão. Então, Jesus falou assim, traga os 2 peixes e 2 pãezinhos. Ele olhou para o céu e partiu, né? Deu graça a Deus, né? Ao Pai. Não sei a palavra que ele fala que não dá, não tem nem como dar spoiler, mas eu creio que ele deve ter agradecido com ele. Pai nosso que está aí no céu, né? Santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso, ele deve ter agradecido. Né? E todos comeram. Olha, detalhe. Diz assim, o detalhe é, todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, ele está falando assim, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, deveria ter, provavelmente, aí vamos jogar por baixo, mais de 10.000 pessoas que foram alimentadas. Põe 12.000 aí, né? Umas 12.000 pessoas contando, né? Fora criança e mulheres, né? Então, a gente vê que Jesus, ele sempre cuida. Ele cuida. E interessante que é tudo organizado, as coisas de Jesus, né? Ele separa, né? Então, assim, tragam-nos aqui para mim. Ele ordenou que a multidão se assentasse na grama. Sentam-se, né? Não se tumultue, né? Então, imagina aquela multidão ouvindo ali a voz de Jesus e sentando, né? Para receber o alimento. E partiu e deu graça, em seguida deu aos seus discípulos e esta multidão. Então, Deus, quando ele nos incube de alguma coisa, principalmente para o seu ministério, ele sempre vai nos dar graça. E ele dá para mim, para você partir para o próximo. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de entender aquilo que Deus deu para mim, é para mim repartir. Né? Não é para me guardar e reter somente para mim. Então, a gente vai para a próxima parte, diz assim, Jesus anda sobre as águas. Então, Jesus, ele sempre tem misericórdia da multidão, tá bom? Jesus anda sobre as águas, no 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. E ele despedia a multidão. Após, né, Jesus, ele fazer o milagre dos pães, né? Aí ele, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto despediu assim, vamos, entre no barco e vamos agora para o outro lado. E diz assim, e tendo, no 23, e tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Então, o Senhor falou para eles, havia uma ordem. A gente tem que entender que quando Jesus, né, diz, vai, faça, ele dá uma ordem, ele tem autoridade. Então, quando ele dá uma ordem para mim, para você, ele está no controle da situação. Não tem, mas ele diz assim, ó, Jesus insistiu com os discípulos que entrasse no barco, né, e que entrasse no barco e fosse adiante. Vai na minha frente, pode ir, porque agora eu vou ao monte orar. E disse que quando os discípulos estavam no barco, houve um vento contrário. Por quê? Porque já era uma alta madrugada, né? Então, assim, e eu quero abrir um entre aspas aqui, na parte que a gente vai entrar para vocês entenderem algo que eu quero contar para vocês. Diz assim no 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando ouviram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma? E gritaram de medo. Então, e aí ele vai, né, eles vão para o barco, o vento contrário deve estar, né, açoitando o barco, provavelmente. Jesus foi orar, aí Jesus vai andando por sobre as águas, né? Jesus anda sobre as águas. E isso é uma alta madrugada. Eu vou abrir aspas aqui para explicar algo para vocês. A gente sabe que
o cálculo romano, né, para vocês entenderem, ele era dividido em 4 vigílias. Como assim, missionária? 4 vigílias. Das 6 às 9 da noite era a primeira vigília. Das 9 da noite à meia-noite era a segunda vigília. A terceira vigília era da meia-noite às 3 horas da manhã. Era a quarta vigília dos romanos. E a terceira vigília. E a quarta vigília era das 3 da manhã às 6 da tarde. Só que havia também as vigílias dos judeus, né? Do povo de Deus, o povo de Israel aí. E as vigílias dos judeus eram divididas somente em 3 vigílias. Como assim, missionária? A primeira vigília começava ao anoitecer. A partir do momento do pôr do sol, até no dia de hoje é assim, né? É uma lei que tá lá em Juízes. A gente pode estar vendo esse Juízes 7:19. Depois a gente vai dar um pulinho lá, só para vocês entenderem um pouquinho. Então, nos judeus começa assim. A primeira vigília, a noite deles começa a primeira vigília. Vamos supor umas 6 horas ao pôr do sol. O sol entrou, é a primeira vigília. Essa primeira vigília, ela vai até as 10 da noite. Vamos supor, das 6 às 10, de 4 em 4, ok? A do romano é de 3 em 3 horas. E a dos judeus é de 4 em 4. Das 6 da tarde às 10 horas é a primeira vigília. Das 10 horas às 2 da manhã é a segunda vigília. E das 2 da manhã às 6 da manhã, que é o amanhecer, é a terceira vigília. Então, provavelmente, né, a alta madrugada, Jesus deveria ser ali por volta da segunda vigília nos judeus, tá? Que é das 3 da manhã às 6 da manhã. Alta vigília, né? A gente pode ter essa ideia aí ao amanhecer. Mas detalhe também. E diz que, aí a palavra vai relatar assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Jesus disse, não tenha medo, sou eu, Jesus, eu não mandei vocês ir, por que vocês estão com medo? Aí Jesus, ele vem, né, o Senhor disse, e o Senhor disse, não tenha medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro sobre as águas. Aí Pedro desafiou, porque Pedro era sempre ousado, né? Pedro sempre estava desafiando, ele assim, Senhor Jesus, então se é o Senhor, mestre, manda eu ter contigo. E aí a palavra diz que Pedro, ele vai e começa a andar sobre as águas, né? E aí Jesus respondeu, venha. Olha que coisa linda, venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. E aí Pedro, ele sai do barco e começa a andar como Jesus. Ele estava olhando para Jesus, ok? Enquanto ele estava indo, né, ele ouviu a voz do mestre. Venha, respondeu ele, venha. Mas Jesus já tinha insistido no primeiro que entrasse no barco, né? E atravessasse e fosse adiante. E aí ele fala assim, és tu, mestre, então manda eu ter contigo. Então ele sobe, igreja, pensa. Eu creio que não tem lei de Newton, não tem lei que consegue explicar a pessoa andar por sobre o mar. É só milagre, né? E ele começa a andar por sobre as águas do mar. Isso porque a água, o vento sobrava contrário, ok? A gente viu que isso estava no 23, 24, no finalzinho, e o vento soprava contrário. Mas Pedro ali, pela fé, olhando para o mestre, ele sobe. Só que detalhe, a palavra ela é tão detalhista que ela vai nos dizer, mas quando, no 30, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Igreja, o que a gente pode tirar dessa situação aqui? Eu vou fazer aqui vou fazer aqui uma comparação para mim e para você, né? O Senhor falou assim, olha, vai que a porta está aberta. Um exemplo, tá? Você mandou o currículo, aí você é chamada, chega lá, tem 100 pessoas na sua frente. Mas Jesus falou que aquele empregueceu, que a porta está aberta. Aí você olha para aquela multidão fazendo a entrevista e fala assim, não, Senhor, não tenho possibilidade nenhuma. Não tenho chance nenhuma. E aí você sai. Por quê? Porque você não tem chance. Simples assim. E aí você olhou para a situação, né? Para a situação. Foi o que aconteceu com Pedro, né? Mas Jesus falou assim, vai que a porta está aberta. É sua. Pode ter 1.000, 1 milhão, mas é sua. Mas se você olhar para a multidão, para a situação, você para e Pedro olhou para o vento. A dificuldade de Pedro ali era o vento contrário. Não era nem o mar, era o vento que soprava.
Não era nem... Porque ele subiu, porque ele conseguiu romper barreira, ele conseguiu quebrar paradigmas, ele conseguiu viver um milagre de andar sobre as águas como Jesus andava. Por alguns minutos, não sei, por alguns milésimos de segundo, eu não consigo. A Bíblia não dá embasamento para eu falar. E eu não gosto de falar aquilo que a Bíblia não dá embasamento. Mas a palavra diz assim no 29, vou ler de novo, no 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir ao teu encontro por sobre as águas. E o Jesus respondeu para ele, no 29, venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Quantas vezes a gente fica com medo da situação, da dificuldade contrária que a gente vê? Se a gente tirar o olho de Jesus, a gente afunda, a gente naufraga, o barco vai a pique, o barco naufraga, a gente não vê situação, a gente tem medo, porque é normal. Mas se a gente estiver com os olhos em Jesus, como diz o salmista no Salmo 121, assim, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu vou abrir uma entre aspas aqui para falar de Noé. Quando o Senhor Jesus, quando Deus, Jesus, a Trindade, pediu para Noé fazer um barco, né? Porque haveria chuva sobre a terra e viria um dilúvio. Noé conta todas as circunstâncias, Noé obedeceu à voz de Deus, mesmo sabendo que não havia chovido sobre a terra, porque subiu um vapor da terra, né? E esse vapor que subia, ela regava as plantas, a relva, regava tudo. Então Noé, como assim? Ah, que chuva, o que é isso? Chuva, de repente, quando veio a chuva, a palavra do Senhor diz que o Senhor, Noé entrou com a sua família, né? Dentro da Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Então foram 8 almas que salvaram naquele mundo. E houve o dilúvio e acabou com tudo. Noé, pela fé, entrou na arca. Detalhe, diz que a arca, ela tinha um quadradinho em cima onde só tinha um olhar para o céu. Então Noé, ele olhava e sua família somente para o céu, cheio de animais dentro daquela arca. E Deus não permitia que nenhum dos animais o tocasse. Noé os alimentava. Detalhe também, diz a palavra do Senhor que o Senhor fechou a porta da arca por fora, betumou, porque eu creio quando Noé viu aquele povo gritar, né, ouviu, quer dizer, porque ele não via, ele ouvia o povo gritar, né? Imagina que Noé ia abrir a porta e Noé também ia morrer afogado com os animais, né? E Deus não é Deus de confusão. Então, quem fechou a porta por fora foi Deus. O Senhor fechou a porta e betumou, e todo aquele povo morreu afogado. Então, detalhe, né? Depois de 40 dias e 40 noites, né? Vai lá no monte, para lá. Então, assim, esse é o Deus que cuida. Então, Noé, ele só podia olhar para o céu, sabendo que o socorro dele, da família dele, daqueles animais, só viria de Deus. Eleva os meus olhos para o monte, para o céu, para o alto céu, né? Porque os céus é do Senhor. O Salmo 24 diz assim, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude e tudo que nela há. Então, é só para os céus. Os céus é do Senhor, né? Diz que a terra é de cabelo dos seus pés. Então, a gente tem que olhar somente para o céu. Somente para Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Então, eu só queria abrir esse aspas aqui para a gente, né, entender a grandeza de Deus. Quando Deus promete, ele cumpre. Por mais difícil que seja. Eu estou esperando uma promessa e falo, Senhor, cadê a promessa? Na ótica humana, eu não vejo solução, mas eu estou debaixo de uma promessa, né? Então, vamos crer que vai acontecer? Eu creio que logo eu vou estar vindo aqui contar para vocês. Em nome de Jesus. Vamos lá. No 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? A gente não pode duvidar, porque nós temos uma fé pequena como um grão de mostarda. A gente leu isso ontem, né? No 13, né? Sobre as parábolas do grão de mostarda. Ela é pequenininha, mas quando ela cresce uma árvore imensa. Então a gente tem que ter, né? Assim, ó. Disse, homem de pequena fé, né? Por que duvidou, né? Porque ele era homem. Eu e você muitas vezes duvidamos da promessa. Senhor, mas como? Como vai ser? Como vai acontecer? Mas Deus diz assim, não tire os olhos, somente creia nas minhas promessas, porque eu vou fazer o sobrenatural na sua vida. Você vai ver, estou mudando a história, a página. Eramanda sou de como eu estou enviando a providência. Eu vou tocar em pessoas para mudar a sua história. E você verá que eu sou Deus. Tenha fé. Tenha fé nesta manhã. A sua fé está pequena, mas confia, porque aquele que te chamou é fiel para mudar a tua história e a minha. Amém? Receba em nome de Jesus. E detalhe, e mais aqui diz assim, no 32, quando entraram no barco, o vento cessou. Por quê? Porque Jesus estava lá e ele era o dono do vento. Jesus é o dono de tudo, né? Então, a palavra vai dizer assim, então
os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente tu és filho de Deus, né? Peraí, teve que acontecer isso, eles viram tanto milagre, mas naquela hora eles falam assim, verdadeiramente tu és filho de Deus, né? Então, assim, precisou Pedro afundar e duvidar, né? E eles entender que verdadeiramente ele é filho de Deus. Creia nas promessas do Senhor, que grandes coisas Deus tem para mim e para você, somente creia. E diz assim no 34, depois de atravessar o mar, chegaram a Genazaré, quando os homens, no 36, né? Daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda a região e lhe trouxeram os seus doentes. Então, onde Jesus chegava, não tinha como esconder, porque ele era um milagre. Jesus, ele é um milagre na minha e na sua vida. E o maior milagre que eu e você temos hoje é o milagre da salvação. Não abra mão da sua salvação por nada, né? Tudo aqui nessa terra é passageiro e efêmero. Deus tem casa, tem carro, tem bom emprego, tem saúde, tem cura, tem libertação. Além de tudo, ele tem a salvação da minha alma, que é o mais importante. No 36, assim, suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos que lhe tocaram foram curados. Então, assim, e o povo falava assim, Senhor, deixa eu tocar na orla, no manto, né? Somente na pontinha, eu sei que tem virtude, eu sei que eu vou ser curado. Quem que a gente lembra daquela mulher, né? Que jazia 12 anos com fluxo de sangue, que ela se abaixa na humildade e toca somente na hora. Então, esse povo tinha muita humildade de reconhecer Jesus, né? Humildade, né? A gente tem que ter humildade, saber que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, que essa palavra possa falar melhor aos vossos corações, porque falou tremendamente comigo. Amém? Deus abençoe, fica na paz. Um bom dia, uma boa quarta-feira, um bom meio de semana. Deus abençoe.